queria criar um cenário aqui. Imagina o seguinte, Danilo, Bruno. Imagine que a gente tem uma pequena empresa, uma microempresa. É uma empresa que já tem ali seus 6, 7, 8 clientes. São clientes de contratos de suporte, então ele faz ali a gestão de 5, 10 computadores em cada um desses clientes. Ele já tem 2 funcionários. É uma empresa que conseguiu passar do first, ele já conseguiu de alguma forma se estabelecer, mas é uma empresa que basicamente sobrevive. Tá Não é uma tentando empresa sair da fase R, né? exatamente, exatamente, não consegue ainda ter uma lucratividade saudável, ainda tem muita dificuldade em receber novos clientes, tem processos deficitários. Esse é o cenário de 75% dos MSPs brasileiros, né. Considerando uma empresa assim, qual seria, talvez, a primeira preocupação, a primeira coisa que um gestor dessa empresa deveria fazer e considerar, sem fórmulas fáceis, sem fórmulas mágicas, sem receitinhas de bolo, mas o que é que eu preciso fazer? Eu estou me identificando com esse cenário que o Luiz está desenhando, com esse exemplo, e agora o que é que eu faço, Danilo? Me ajuda. Tá, a gente precisa entender, obviamente, onde ele quer chegar, né, em quanto tempo. Por que que estou falando isso nesse caso? E o que que ele fez? Quando a gente fala de first, não é necessariamente first pode ser adaptado a, vamos dizer, não necessariamente um cenário de venda ou de empresa, mas pode ser adaptado, por exemplo, a um cenário empresa offline, que está lá há muito tempo, mas está entrando online, né? É um mundo Ok. totalmente diferente. Então, lá também a gente precisa até para testar os canais. Então, precisa entender também de onde, qual é que é a situação dele, né? Por quê? Porque você precisa fazer um planejamento com base em teste, que essa aqui é a Uhum. grande diferença. Tem que fazer teste de canais. E aí, de novo, para ser um pouquinho das coisas fáceis, por exemplo, geralmente quem começa esse tipo de empresa, que eu concordo que é a maioria, né? Ela vem, geralmente começa pedindo prospecção, tá? Sim, E aí sim. já tem, geralmente, e aí já tem o primeiro problema, porque a maioria, se não todas, eu diria, das empresas de ou software de prospecção ou empresa de prospecção, elas vendem vendas, sendo que a prospecção e a venda são dois mundos totalmente separados. Então, a primeira coisa que tem que fazer é ser honesto com as pessoas. Você Uhum. não vai vender na base da prospecção. O resultado da prospecção é a abertura de porta. E a partir disso, a gente também desenvolveu um roadmap de approach, que chama VCR, visibilidade, credibilidade e rentabilidade. Ou seja, você abriu a porta, tem que ter visibilidade, tem que ter credibilidade, tem que ter rentabilidade, né? Porque eu sempre falo, imagine você mesmo, está sendo prospectado por alguém que está te vendendo o que você precisa mesmo, mas você vai comprar por isso ou porque você Uhum. precisa daquele produto? Não, você vai querer conhecer, entender se realmente vai entregar o que ele o que estava esperando. Então é isso, a primeira coisa a fazer é fazer para esse tipo de empresa, um planejamento baseado em teste. Claro que tem que fazer, entender o seu público-alvo, entender, fazer análise dos seus concorrentes e tudo mais. Isso aqui, vamos dizer, um pouquinho a base de um planejamento, mas o grande diferencial é que você precisa começar a testar canais e entender qual vai ser a entrega do seu canal. Então, aí entra uma questão importante de recursos. Por quê? Porque você, essa empresa que você está falando, querendo ou não, Uhum. precisa fazer um investimento para chegar lá. Só que Sim. se ela, por exemplo, nunca fez nada no mundo digital, não adianta, pode até fazer um Google de fundo de funil, mas o É, cara que procura você está procurando outro. Então, de novo, como é que você se diferencia? Tem que posicionar a marca. Tem um livro muito interessante, perfeito. Seven Pillars, alguma coisa, acho que não tem a tradução em português, mas é bom dar uma olhada, de Scott Oldford, que ele fala que o processo comercial ele tem uma incidência muito pequena sobre o seu processo de venda inteiro, que vende a sua marca, a sua atração de marca. Eu gosto de fazer o exemplo, você vai numa concessionária, vai comprar aquele carro, o vendedor é importante? É, mas você está indo lá porque você quer aquele carro, que independente do vendedor. Então, é entender isso. Se agora, então, querendo ou não, precisa ter uma questão de recurso. Ah, mas eu não tenho Uhum. recurso. O que, que você faz então, se eu não tenho recurso? Aí já é diferente. Já a indicação, a sugestão seria entrar em comunidade de marketing de referência, né? Por exemplo, tem a BNI,
que é Business Network International, nós somos membros Uhum. também, onde você entra e você, vamos dizer que troca a sua disponibilidade com a disponibilidade dos outros. Então, para estar lá dentro, você precisa gerar referências para os outros vão acabar gerando para você. Então, isso vai, obviamente, um pouquinho, o que você não usa como recursos, vamos dizer, financeiro, você usa como seu recurso de tempo, né? Então, essa que são as duas vertentes mais gerais que eu adaptaria. O planejamento por Uhum. teste, né, com métrica e objetivo definido na base do que o seu canal vai te dar, tá? E aí, mas sempre tá atrelado a um trabalho de posicionamento de marca. O objetivo de médio prazo vai ser a sua marca criar atração, sabe? O cara tem que fechar Entendi. porque é a sua marca, não porque o seu vendedor é bom, de forma geral, né? Não estou falando que o vendedor não é importante, tá, gente? Uhum. Espero que ficou claro. Não sei se ficou claro. Ele só não pode estragar com tudo. Se ele fizer o feijão com arroz, tá bom. É isso mesmo que fala o Scott Alford, na verdade. Ele fala isso mesmo. O cara tem que ir lá, tem que fazer gol, sem goleiro, né? Então é isso. Claro que ele vai enfatiza um pouquinho, mas enfim.